Muito bem, nosso papo então aqui, né, o nosso título fantasia dentro da nossa jornada, os caçadores dos oráculos divinos, é o retorno do rei. E o retorno do rei aqui é o codinome para a escatologia, você já deve ter descoberto isso aí. Escatologia é o estudo das últimas coisas, a doutrina sobre o que vai acontecer nos últimos dias, né? O que a palavra de Deus fala sobre o fim da história tal como nós a conhecemos, ok? Muito bem, nós fizemos terminamos a nossa visão bastante rápida, nosso panorama sobre Daniel, vimos como a profecia de Daniel, as visões de Daniel, elas nos ajudam a organizar o cenário do Apocalipse, né, o cenário profético, desde o Antigo Testamento até presente e, na verdade, mais especificamente o futuro, né? Então, hoje a gente vai falar sobre a cronologia dos eventos futuros, tendo como a base aquele mapa que nós desenhamos a partir das profecias de Daniel e encaixando nesse mapa toda aquela cronologia de eventos que nós falamos logo na primeira aula, na segunda aula, na verdade, quando eu listei para vocês rapidamente. Então, voltando aqui para o mapa de Daniel que nós fizemos, você já está ciente, você já está craque nesse mapa, você já sabe tudo sobre ele, certo? Deveria. Muito bem. Ele está à sua disposição, eu estou fazendo pequenos ajustes nele, e esse que eu estou apresentando hoje é o mais bem resolvido. Eu fiz alguns ajustes, tinha alguns errinhos ali de localização, então considere esse aqui a partir de agora, tá bom? São pequenos detalhes, mas ele está mais correto, ele está mais preciso com a hermenêutica, histórico, gramatical, literal, visão escatológica, pré-milenar, pré-tribulacionista, tá bom? A chamada pré-pré. Alguns chamam de dispensacionalista. Eu uso esse termo com todos os cuidados possíveis e imagináveis aí, tá bom? Por quê? Por que dispensações? Porque nós estamos falando de tratos de Deus. O trato passado, o trato presente e o trato futuro. Quando nós falamos de trato, nós não estamos falando que Deus tinha um trato no passado, mudou esse trato em relação ao presente e terá outro trato no futuro. Os tratos de Deus são subsequentes. E um trato que segue o outro, ele desenvolve o trato anterior. Você conhece isso mais como Antigo Testamento e Novo Testamento, por assim dizer. Ok? O Novo Testamento, ele não suprime o que foi revelado no Antigo Testamento. Ele desenvolve, ele cumpre aquelas promessas ali e deixa, inclusive, outras promessas em aberto que nós veremos no futuro escatológico. Então, quando nós estamos falando aqui de cronologia dos eventos futuros, nós estamos falando do trato futuro de Deus, aquilo que ainda não aconteceu, aquilo que acontecerá num futuro breve, aos nossos olhos, talvez não tão breve ou até mesmo distante. Tudo bem até aqui? Então, basicamente, lembre-se, nós estamos vivendo nesse período aqui, a igreja, um intervalo com um tempo indeterminado. Os cristãos do primeiro século imaginavam que o Senhor Jesus fosse voltar imediatamente, eles tinham essa expectativa, tá? À medida em que o tempo vai passando, a teologia vai se desenvolvendo, você vê toda essa evolução do pensamento paulino. A gente vai falar sobre a escatologia paulina nas próximas aulas, e você vê que interessante a compreensão que Paulo tem e como ele nos ajuda a entender a expectativa do que vem pela frente aqui. Então, quando nós falamos de trato futuro, isso aqui é trato passado, isso aqui é trato presente, isso aqui é trato futuro, tá? Isso aqui é Antigo Testamento e isso aqui é Novo Testamento, e na verdade o Novo Testamento ele não extrapola, né? As promessas de Deus de eternidade extrapolam a promessa final do Novo Testamento. O Novo Testamento encerra-se com a promessa de novos céus e nova terra, e depois ele não fala mais nada do que vai acontecer. Você tem essa informação. Apocalipse 22 está lá informando. O futuro, novos céus e nova terra. O que vem pela frente? Cala-se ali, ok? Então, só para a gente organizar o nosso pensamento aqui. Alguma dúvida até aqui? Todas, né? Ou não, nenhuma. Você sabe tudo já, tá? Tenho certeza disso. Então, agora a gente vai listar, a gente vai começar a colocar nesse mapa aqui, nesse mapa
profético de Daniel, aquela lista de 20 eventos, aquela cronologia com 20 tópicos que a gente viu na nossa segunda aula. Primeiro deles, arrebatamento. Olha lá. Em que momento o arrebatamento ocorre? Ele está ocorrendo nessa situação, que você já sabia disso, né? Então, o que é o arrebatamento? O arrebatamento da igreja é o livramento da ira vindoura de Deus. Vamos dar uma olhadinha. Alguém, por favor, abra em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Outro, abra para mim em 1 Coríntios, capítulo 15, 51, 58. E outro abra para mim em Romanos, aliás, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Tá? São 3 textos que falam de 3 situações distintas dentro do mesmo momento, por assim dizer, né? Dentro do mesmo evento aqui. Tá? O que vai acontecer em torno do arrebatamento? O que o antecede e o que o sucede imediatamente. Vamos lá. Primeiro, aquilo que é o arrebatamento, né? 1 Tessalonicenses 1,10. Quem pode ler para a gente? No dia em que ele vier, receberá a glória do seu povo santo e louvores de todos os que creem. E isso inclui vocês, pois creram naquilo que lhes dissemos a respeito dele. Ok. Alguém lê para mim 5,9. Pode ser você mesmo, Milena, já que você está em 1 Tessalonicenses. 5,9 também, por favor. 1 Tessalonicenses. Você leu 1 Tessalonicenses 1,10, certo? Sim. Então 5,9 agora, por favor. Eu toquei de Bíblia. Porque Deus decidiu nos salvar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar a sua ira sobre nós. Cristo morreu por nós para que sejamos despertos, e dormir e vivamos com Ele para sempre. Portanto, animem-se e edifiquem-se uns aos outros, como Ele tem feito. Qual é a palavra de Paulo, especificamente no versículo 1,10? Quando você reúne todos os textos, essa ideia fica mais clara. Mas o que e Apocalipse 3,10, a gente não vai ler tudo, porque senão não teremos tempo. Mas o que fala 1 Tessalonicenses 5,9? Que o Senhor vai nos livrar do quê? O conceito de liberdade do quê? Prestaram atenção no texto? A minha sugestão é que, quando eu falar para pedir para alguém abrir a Bíblia e ler, você, na medida do possível, acompanhe essa leitura ou preste atenção no que ela está falando para você conseguir articular uma resposta, tá? Para a gente ter uma interação aqui mínima. Senão eu só vou ficar apresentando os dados aqui, você vai ficar saturado de informações e não vai conseguir processar muita coisa. Então vamos tentar interagir um pouquinho. Sobre o que fala o texto de 1 Tessalonicenses 5,9. De que Deus tem uma ira, há um momento de ira futura, que Deus vai derramar a sua ira futura. E que a igreja será o quê? Poupada desse momento de ira. Tá? Ah, mas tem gente que lê esse texto de forma diferente. Eu sei, dentro da nossa hermenêutica histórico-gramatical literal, com visão pré-pré, esse conceito está presente ali. E você tem que casar isso com as outras informações que a gente vai apresentar agora na sequência, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, você me procura. Eu vou ter que passar essas informações bastante... A gente vai voltar para esses textos quando trabalharmos com a escatologia paulina. Nós entramos aqui numa fase interessante agora, porque na sequência você tem aquilo que é a primeira etapa da ressurreição, ou a primeira perna da primeira ressurreição. Você vai entender daqui a pouquinho, tá bom? Então vamos lá. Quem pode ler para mim 1 Coríntios, capítulo... vamos lá. 1 Coríntios 15, 51, 58, embora eu prefira 1 Tessalonicenses 4, 13 e 17. Mas vamos para 1 Coríntios mesmo, já tinha falado. Eu lembro. Eis que eu lhes estou contando esse segredo maravilhoso. Nem todos morreremos, porém todos seremos transformados. Tudo acontecerá num instante, num piscar de olhos, quando for tocada a última trombeta. Porque virá do céu um toque de trombeta, e todos os que já morreram, de repente ressuscitarão com os novos corpos, e jamais morrerão. E todos nós seremos transformados, porque os nossos corpos terrenos, que temos agora, e que são mortais, precisam ser transformados em corpos imortais, que não podem morrer. Assim, quando o que é corruptível se revestir do que é incorruptível, e o que é mortal se revestir do que é imortal, então finalmente se tornará verdadeira esta escritura.
a morte foi tragada na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão que causa a morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Como agradecemos a Deus por tudo isso, e Ele quem nos faz vitoriosos por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo tá... Oi, desculpe. Terminou? Terminou já, né, Sibeli? Obrigado. Paulo está falando, eu vou mostrar para vocês, eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Isso com certeza foi passado diretamente a Paulo pelo Senhor. Falou, nem todos nós estaremos mortos quando da vinda do Senhor. E ele está colocando isso para a igreja em Corinto como uma forma de trabalhar esperança, trabalhar pastoreio. A gente vai ver isso mais para frente. Ele vai falar também em 1 Tessalonicenses sobre isso. A igreja de Tessalônica tinha essa preocupação. O que aconteceu com os nossos irmãos em Cristo que já morreram? Porque já estão falando que Jesus voltou e a gente não sabe o que aconteceu com esses caras, a gente ficou, o que está rolando aqui? E Paulo, gente, calma, não é isso aí não. Vamos organizar aqui as coisas. Tá? Essa informação é preciosa para a gente. Quando Paulo fala que nem todos estaremos mortos, a ênfase dele não é simplesmente falar sobre quem estará vivo. Olha, você está vendo? Vai ser legal, porque vai ter um monte de gente viva quando Jesus voltar. Sim, vai ser muito legal e vai acontecer uma coisa muito bacana. O termo bacana não é legal. Vai acontecer uma coisa assim, impressionante com essa turma que estiver viva. Mas o que é mais importante é saber que aqueles que já morreram ressuscitarão e têm a primazia na subida. Por quê? Porque enfrentaram a morte. Algo que eu e você talvez não enfrentemos. Quem enfrentou a morte tem prioridade na fila de Deus. Por quê? É uma questão de honra. É uma questão de honra. Honrar quem já morreu, quem enfrentou a sepultura. Então serão o quê? Ressuscitados. É algo muito simultâneo, é algo quase que concatenado ali, mas ele dá essa ordem. Os que estiverem mortos, os ressuscitarão primeiro, tá? Subirão com corpos restaurados, corpos glorificados, e eu e você que estivermos vivos, se estivermos vivos na ocasião, teremos os nossos corpos imediatamente transformados. O que significa um corpo transformado? É um corpo revestido de glória, é um corpo revestido de indestrutibilidade não é a palavra legal, porque vai parecer que a gente é o super-homem, né? Não vamos colocar. Mas é um corpo revestido de glória, é um corpo que não está suscetível ao pecado, é um corpo que não está suscetível mais ao envelhecimento, é um corpo eterno, é um corpo que não se corrompe na presença do Deus eterno, porque pode se apresentar em santidade que é dada por Deus a nós. Ou seja, você vai conversar com Jesus tete a tete, você vai entrar diante do trono da graça sem nenhuma espécie de problema. E eu não sei se isso te anima, mas a mim anima bastante. Porque se eu entrasse no trono da glória, da graça hoje, sem o revestimento de Cristo, sem a cruz, eu estava liquidado. Eu seria fulminado pela santidade do Senhor. Simples assim. Lembra de Isaías lá no capítulo 6? Né? Ai de mim, estou condenado. Por quê? Eu vi a santidade do Senhor. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje na mensagem. Mas enfim. E nós teremos também na sequência, então perceba, no primeiro momento, a gente precisava ler o texto de 1 Tessalonicenses que fala sobre a subida e encontro com o Senhor nos ares, mas não teremos tempo aqui, tá? Estou vendo, Sandro, que vai ser complicado fazer 20 tópicos hoje, mas vamos lá, vamos tentar. Se não der, a gente mata semana que vem, tá? Talvez eu seja otimista demais. E na sequência, então você tem a ressurreição, você tem a glorificação dos corpos, a subida, o encontro com o Senhor nos ares, isso é dito por Paulo em 1 Tessalonicenses. E na sequência acontece uma coisa interessante, um tribunal no céu. Vamos lá, quem pode ler para a gente 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Todos nós devemos comparecer diante de Deus para que cada um receba tudo o que tiver feito por meio do seu corpo, seja o bem, seja o mal. Ok, aquilo que Paulo chama de bema. Ele usa uma figura que todo corintiano que está lá em Corinto sabe muito bem o que é, porque bema era um palanque onde as causas judiciais eram discutidas,
onde as questões legais eram tratadas publicamente. Então nós compareceremos, todos nós cristãos, salvos, ressuscitados ou com os vivos com os corpos transformados perante esse tribunal. Para quê? Para julgamento? Não. O julgamento aqui não é um julgamento condenatório, é uma avaliação de conduta, de resposta, como você desenvolveu a sua vida com o Senhor. Ele é um tribunal meritório, por assim dizer. Meritório também não é uma palavra boa, porque a gente sempre acha que a gente vai ganhar alguma coisa de Deus porque a gente merece. Mas será um reconhecimento no engajamento da resposta. Não é para salvação, é para galardão, é prêmio, é uma coroa. Esse prêmio vai ser recebido. De que jeito esse prêmio? A Bíblia usa várias linguagens. Normalmente usa a palavra de glória, coroa. Você usa uma coroa. Há uma identificação dessa premiação. Então é um reconhecimento. Todos receberão o seu reconhecimento. E eventualmente ali é que Carlos Oswaldo, um professor muito querido no seminário, falava que sabe aquele conceito, aquele princípio ou aquela verdade bíblica que fala que o Senhor enxugará do nosso olhar toda lágrima? Eu creio que é aqui que isso vai acontecer. Porque eventualmente nesse tribunal, que não é para condenação, a gente vai chegar diante do Cordeiro e eu creio que eu e você teremos a sensação de que a gente poderia ter feito mais. Ele merecia mais. E ali a graça do Senhor, ali o favor do Senhor, ali o abraço do Senhor diz, está tudo bem, vamos seguir a vida, vamos seguir a eternidade. Fala, Bob. Talvez uma analogia, comparar com a parábola dos talentos, quando o Senhor, ele dá um talento. Sim. Eu transformei em 3, eu transformei em 10, eu não fiz nada. Essa ideia de que você recebeu coisas, presentes de Deus, nós recebemos presentes de Deus e nós devemos decidir o que fazer com esses presentes. Me dê exemplos dos presentes que Deus te deu. Família? Seu casamento? Sem dúvida a salvação. A salvação ela tá pegando tudo isso aqui, tá? Então, o que eu faço com a minha salvação? Talvez seja essa a pergunta. Mas quais são os presentes que Deus deu para você? Perdão. Família, igreja, comunidade, trabalho, tempo é um presente. Saúde é um presente. Carreira é um presente. Os talentos que você tem são presentes. As habilidades que você tem são presentes. As capacidades intelectuais que você tem são presentes de Deus. O que você está fazendo com elas? Percebe? Eu poderia ter feito mais. Eu creio que todos nós falaremos isso lá. Mas essa ideia, Senhor, eu quero ofertar mais para Ti. E ofertar mais para Deus, novamente, não é viver uma vida monástica, mas é compreender como o exercício da minha vida precisa se adequar mais a essa ideia de que Deus é o centro da minha vida. A minha vida tem que refletir essa verdade que eu tanto anuncio. Percebe? O que precisa mudar no meu trato com a minha esposa? O que precisa mudar, você, esposa, no trato com o marido, no trato com os filhos, na educação dos filhos, na conduta, no trabalho, na vida social, na vida cívica? Que movimentos eu preciso fazer para deixar claro, para viver essa realidade? Deus é o centro da minha vida. Como é que um marido demonstra dentro de casa que Jesus é o centro da vida dele? De forma muito objetiva. Paulo fala sobre isso em Efésios, Pedro fala isso em 1 Pedro. Amando a esposa, como o Senhor Jesus amou a igreja. Mas como é que a gente faz isso? Como o Senhor Jesus amou a igreja. De que forma ele amou a igreja? Sacrificialmente. Essa ideia de serviço, liderança benévola, liderança que cuida, proteção. Você vai replicando isso para todas as áreas da vida. Está lá, não existe muito mistério. A gente que complica, porque às vezes convém complicar.
Concorda? Então vamos lá, o arrebatamento é o primeiro de uma série de eventos que tomarão lugar na história como cumprimento de predições bíblicas. A ordem dos eventos, os crentes em Jesus que já morreram ressuscitarão e subirão ao céu com corpos glorificados. A gente viu isso aqui, tá? O que acontece com as almas dos crentes que já morreram? Né? Estão no céu, desde o dia em que morreram. Partiram dessa vida. O corpo é que falece, o corpo é que para de funcionar. A alma não morre, gente. A alma não morre. O corpo para de funcionar. Ele trava, dá um tilt lá, ele precisa ser resetado, por assim dizer. E você não é uma pessoa inteira enquanto o seu corpo não estiver com você. É por isso que a gente precisa de ressurreição. Só que essa alma purificada, perdoada, já livre do pecado, precisa de um corpo compatível. É o corpo da glória. É o corpo que será ministrado, ou será doado, ou será dado ao Senhor de volta àqueles que já morreram, e será dado, transformado, no caso daqueles que estiverem vivos. Tá bom? Seus corpos estão na sepultura, mas na ocasião do arrebatamento, eles serão vivificados. Mas o cara foi cremado. Você acredita no poder de Deus para trazer do pó um corpo? Ele já fez isso lá em Gênesis, ele pode fazer de novo. Mas o sujeito andou lá nas fossas das Marianas, está não sei a quantos quilômetros no fundo do mar. O mar vai entregar os seus mortos. A palavra de Deus fala isso. Então, não se preocupe com a capacidade, com o poder de Deus para trazer de volta quem já morreu. Ele tem poder. Aliás, inclusive Lázaro é um exemplo. A restauração do corpo, de saúde, não só de parar o processo da morte, mas de reverter o processo da morte. Tá bom? Muito bem, vamos em frente aqui. Segundo lugar aqui, imediatamente após a ressurreição dos crentes em Jesus que já morreram, os crentes que estiverem vivos subirão juntamente com aqueles para o encontro com o Senhor nos ares. Eles também terão seus corpos glorificados. Todo mundo que chegar para se encontrar com Jesus vai estar com o corpo 0 quilômetro, tinindo, pronto para a eternidade. Vai ser lindo de ver. Por isso que eu falo para vocês, às vezes eu brinco no púlpito, mas eu brinco falando coisa séria. Eu não vejo a hora de conhecer o André da eternidade. Porque o André da eternidade vai ser show de bola. Assim como você vai ser show de bola também. Beleza? Depois disso, a igreja comparecerá diante do tribunal, como eu disse, para finalmente receber os galardões. Então, lembre-se, o tribunal de Cristo é somente para os salvos, somente para a igreja. Não é um tribunal condenatório. Ninguém vai para o purgatório, ninguém vai para o inferno. Aquilo é um tribunal de concessão de prêmios, de reconhecimento pelo engajamento na vida cristã. Embora todo o mérito, e você vai ver que depois, no final das contas, todos esses prêmios, todos esses galardões são entregues de volta para Jesus como uma forma de adoração. Tá bom? Muito bem. Segundo item na nossa cronologia lá, né? O surgimento do último império mundial, que alguns associam ao ressurgimento do Império Romano. Né? Eu aqui não vou designar como Império Romano. Por que Império Romano? Por conta das suas dimensões, muito mais do que a estruturação geopolítica. Embora eu creia, uma convicção minha, embora eu não morra por isso, de que toda essa conformação do último império, ele vai ter como epicentro a Europa. Há uma série de questões que me levam a crer nisso, mas nós não temos tempo para tratar isso aqui. Há aqueles que creem que esse último império será um califado islâmico, há aqueles que defendem isso, já mencionei isso há algum tempo atrás, mas eu acho que isso é uma ideia um pouco forçada. Pode até ser que aconteça, mas não sei se caminhamos para isso. Tá? Embora haja um assalto bastante sistematizado dos islâmicos mais radicais sobre a Europa. Você tem acompanhado as notícias na Europa, Inglaterra especialmente, a Grã-Bretanha, Londres, enfim, há uma série de movimentos bastante preocupantes. Os ingleses começam a reagir, mas eu não sei se eles já não perderam esse trem aí, esse navio. Fala, Gabriel. Só no finalzinho do item 1 anterior, eu não sei se a Bíblia fala sobre isso ou se eu estou viajando, mas os mortos serão ressuscitados e aí subirão junto com a igreja. Não, é a igreja que está subindo. Sim,
Mortos, ressuscitados e vivos transformados, todos juntos. Mas a Bíblia fala sobre os que ficarão verem esses mortos serem ressuscitados, ou isso vai ser... Eu creio que não há nenhuma... Há uma percepção de ausência, mas não verem acontecendo. Eu creio que esse primeiro evento, ele de alguma maneira... Porque vai ser aquela história da rapidez, de algo imediato. Então você não vê aquela história do rapto mesmo. Né? O termo utilizado é rapto, essa ideia de sequestro, né? De ser retirado de uma forma violenta do contexto. Violenta não porque o Senhor Jesus será violento, mas a ideia da velocidade, é muito abrupto, e então não é algo que, olha, um monte de gente subindo para o céu. Tal. Inclusive, não existe essa leitura. Na verdade, o que começa a ver já são teorias da conspiração, do que aquelas explicações que o mundo já começa o inimigo já começa a preparar para justificar uma ausência maciça de gente na Terra. Então, os alienígenas virão e ceifarão a vida de bilhões de pessoas espiritualmente involuídas ou espiritualmente evoluídas. Existem todas as explicações possíveis e imagináveis. Mas o testemunho da subida não, porque o Senhor Jesus voltará em glória, e aí sim ele será visto com a igreja. Isso se dará no final da tribulação, como a gente vai ver. Tá? Então não haverá um testemunho visível, não pelo menos que a palavra de Deus nos oriente nesse sentido. Tá? Isso dentro da visão pré-pré, tá bom? Segundo ponto, então, surgimento desse último império mundial. A igreja sai de cena, ok, o cenário está pronto, e você tem um movimento geopolítico com força de contornos globais, começando a dar as cartas no mundo aqui, tá? A gente já viu em Daniel, tá? Os textos aqui, demos uma estudadinha em Daniel, e também você vai ver essa informação ali em Apocalipse 13. Nós não teremos condições de ler aqui, porque senão o nosso tempo não nos permitirá seguir muito em frente. Aqui eu coloquei basicamente todos nas mesmas... Você vai ver que eu vou dar uma avançada aqui nos tópicos, né, graficamente, mas basicamente você tem as coisas muito ocorrendo de maneira concomitante aqui, tá? Aí você tem o surgimento do ditador mundial, chamado Anticristo. É aqui que ele surge, é aqui que ele dá as caras, é aqui que ele aparece, tá? Como um articulador de soluções globais para as crises do mundo. Crises diplomáticas, crises geopolíticas, toda espécie de conflito vai parar de alguma maneira na mão desse cara, e ele vai começar a articular soluções e o mundo vai se maravilhar com ele. Lembrem-se, bilhões de pessoas foram retiradas do contexto da Terra. Você tem uma ausência maciça de gente que vai causar muita perturbação. Esse movimento inicial aqui, tá, que antecede a tribulação, nesse pequeno hiato de tempo, aqui eu não sei quanto ele vai durar, esse momento aqui que antecede a tribulação, da saída da igreja até o início da tribulação, é um momento de grande perplexidade, medo e insegurança. Então, é um prato cheio para chegar alguém com bastante carisma, com bastante articulação e com aquela capacidade de conectar as pessoas para achar soluções que, num primeiro momento, parecerão perfeitas para a humanidade. O mundo vai estar sedento disso, e ele vai ter espaço para trabalhar, e um baita espaço, tá? Então, vai ser um tempo extremamente penoso nesse mundo. As pessoas que viverem isso passarão por momentos bastante angustiantes, e isso nem é o princípio das dores, tá? Porque na sequência a coisa parece que atenua para depois piorar, e piorar muito. Mas na sequência aqui, 4. Toda essa situação que nós olhamos ali na Palestina, e quando eu falo Palestina eu não me refiro à faixa de Gaza e Cisjordânia, eu falo a região onde Israel está colocada, aquela região toda ali é chamada Palestina. Então, associar a Palestina a uma etnia e a uma demarcação territorial de um país, de uma nação, de um estado, é uma noção errada, equivocada historicamente falando. Eles querem usar o nome palestinos? Tudo bem, não tem problema. Mas Palestina é a região onde, inclusive, Israel está estabelecida. Ok? É uma região. Assim como você fala Oriente Médio, assim como você fala Norte da África, Palestina. É aquele pedaço de terra ali que
está bem no final ali do mar Mediterrâneo, tá bom? Pastor, Mas, você falou agora sobre o princípio das dores, então a gente não estaria agora pela teologia no princípio das dores. nós aqui? É, Não. depois. Não, a gente está vivendo bem bom. A gente está vivendo bem bom. Vocês estão achando que a situação está complicada? Eu quero dizer para vocês que vai piorar muito. E quando eu falo isso, eu não estou sendo catastrofista. Eu não estou querendo ser alarmista. Eu estou querendo dizer simplesmente que o que vem pela frente, e eu creio nós seremos poupados disso, tá? Deve gerar em nós gratidão em primeiro lugar e movimento em segundo lugar. De que forma? É o que o ladrão da cruz fez. O cara acerta os seus ponteiros com Deus, porque o negócio vai ficar estranho, cara. A gente não sabe. Então, a ideia é gratidão e testemunho, edificação e testemunho. Nós precisamos nos engajar. Por quê? Ontem na reunião de oração, na manhã de oração, foi muito interessante, o Eduardo estava na mesa e ele fez uma oração muito emocionada por pessoas que ele conhece que não são salvas. Essa inquietação com o não salvo, queridos, precisa mexer com a gente. Precisa mexer com a gente. Você conhece gente na sua família, você conhece gente no seu trabalho, gente que você gosta, às vezes você chama para sua casa, você convive socialmente, gente que vai para o inferno. Inferno é uma coisa real. E inferno não é, repito, não é aquela visão de Dante, né, onde existe um ambiente terrível, cheio de fogo. Se bem que Dante ele até acertou na questão de que Satanás, o diabo, ele está no centro, no lugar mais profundo do inferno. Mas o inferno ele é caracterizado por ser o que é, porque ali você tem a presença de Deus, a presença eterna de Deus, indesfrutável ao condenado. Deus é eternamente um juiz. Ele não é um pai, ele é um juiz, eternamente. Então, se alguém chegar aí para você perguntar assim, no inferno, Deus estará no inferno? Você vai responder que sim, como juiz. O que faz o inferno ser inferno é justamente essa presença indesfrutável de Deus. Onde tudo, absolutamente tudo, não satisfaz. Nada satisfaz. Absolutamente tudo não satisfaz. Desculpe. Fiz uma negativa, eu fiz uma positiva, com uma positiva e deu erro, tá? Você pode até ter tudo ali, mas, cara, o coração está vazio, está desprovido de... Um livro interessante para você ler com todos os filtros possíveis e imagináveis, porque ele flerta com a ideia de purgatório. É O Grande Abismo, do C.S. Lewis. Mas ele tem um conceito interessante sobre a vida pós-morte. Ele trabalha com uma ideia de como a pessoa ela vai encolhendo à medida que a eternidade vai passando. Ela vai virando um espectro, ao ponto dela não ter mais condições de... Ela está tão encapsulada dentro dela mesma que ela vira um espectro. Não estou dizendo que aquilo é teologicamente correto, mas é uma visão bastante interessante, faz a gente entender um pouquinho essa dimensão da vida pós-morte, embora ele flerte nesse livro com a questão do purgatório, eu não gosto muito disso. Quer dizer, não gosto nada disso, claro que não. É O Grande Abismo, C.S. Lewis, tá bom? Muito bem, então você tem aqui o surgimento dessa figura que vai catalisar as atenções. E ele vai começar a disparar soluções, articular uma série de resoluções com o mundo que serão inicialmente muito bem-vindas, aceitas e a turma vai aderir ao projeto. Bom, na sequência, e a gente falou aqui do acordo com Israel, né? Toda essa tensão existente em Israel, ponto 4 ali, vai ser resolvida, entre aspas, também. A questão da presença, da posse da terra, então haverá uma pacificação, a ideia de, ok, conseguimos achar uma solução que atende todas as partes envolvidas, inclusive Israel conseguirá retomar ali o seu processo cultico. Ele vai chegar a esse ponto. E isso para Israel é muito importante. Essa ideia da restauração da sua
da sua identidade religiosa de maneira plena. Hoje Israel não tem nada, só tem lá o Muro das Lamentações e a vida fica muito travada nesse sentido. Bom, enfim, então todo esse processo aqui, né, da saída da igreja, da reorganização da sociedade em torno disso, vai gerar um vácuo espiritual muito grande. As pessoas procurarão respostas. Elas procurarão... tem alguém que pode me explicar o que está acontecendo? Quais são os encaminhamentos? O que a gente precisa? Então você tem um prato cheio para o surgimento de uma religião que tape esse buraco. E aí é que você tem o surgimento da falsa religião, do falso profeta. E vai ser muito interessante, e alguns teólogos tratam isso de uma maneira muito bonita, muito inteligente, muito biblicamente correta. Você tem um espelhamento na Terra, nesse momento, um espelhamento distorcido, sujo, da Trindade. Satanás, qual é o espelhamento sujo da Trindade? Satanás, o anticristo e o falso profeta. Você tem um espelhamento sujo da Trindade. É por isso que Satanás é louco, né? Ele sabe que vai perder, mas ele vai até o final com essa história. Ele dobra a aposta, como alguém que a gente conhece por aí, mas enfim. Muito bem, vamos em frente aqui. Item 6. Nós teremos nesse momento, depois dessa organização de pacificação, dessa falsa religião chegando, começando a concorrer com o próprio judaísmo, o cristianismo está em baixa nesse momento, por assim dizer, tá? Porque os cristãos saíram, a igreja... Né? Provavelmente você terá o quê? Pessoas que tinham conhecimento do evangelho e que falam, ups, eu conhecia, mas não criei. Agora eu estou com um probleminha aqui. Então provavelmente você já começa a ter algumas conversões. Mas a realidade dessa turma aqui vai ser bastante complicada. E basicamente em Jerusalém, tendo Jerusalém como epicentro, você tem o surgimento de 2 testemunhas fiéis. Que alguns gostam de tratar como sendo Moisés e Elias, ou Elias e Enoque, né? Mas não, porque Elias e Enoque não morreram, eles foram trasladados, foram levados para o céu. Então Deus vai mandar esses caras de volta para ter um ministério pujante, com o mesmo tipo de poder que houve no ministério de Elias no passado, para gerar ou para suscitar um arrependimento nacional, serem pregadores da palavra. Eles vão trabalhar o avivamento religioso verdadeiro em Israel naquele momento, que vai culminar na conversão de 144 testemunhas, 144 mil testemunhas, todas elas judias. Mas eu creio que não se trata de Elias e Enoque ou Elias e Moisés propriamente dito. Eu creio que eles terão ministérios pujantes, importantes, cheios de poder do Espírito Santo, tal como esses homens no passado tiveram. Tá? Então eu creio que serão 2 judeus, homens, como eu e você, mas que serão empoderados de maneira distintiva pelo Senhor para pregar o Evangelho, para falar em nome de Deus e direcionar de fato os corações ao Messias. E aí o bicho começa a pegar. Porque a intensidade de apreço pelo anticristo está crescendo em função de tudo que ele está fazendo pelo mundo. Há uma nova religião organizada que começa a tomar contornos, começa a ganhar contornos personalistas em torno dele. E essa turma começa a falar, opa, tá muito esquisita essa história aí, hein? Essa história de homem ser adorado, de homem ser idolatrado, você é apenas um homem. Não, nós servimos ao Deus vivo. Você conhece essa história. Então a tensão vai crescer profundamente. Essas 2 testemunhas terão um trabalho ativo, poderoso, sobrenatural por 1260 dias, e ao final desse tempo elas serão mortas. A história, dá para entrar no detalhe. E os 144 mil judeus convertidos de 12 tribos de Israel, uma delas é suprimida. Um dos filhos de José entra nessa equação aí, não dá para explicar isso agora, existem muitas teorias e também não é o foco da nossa aula, mas nesse momento você tem um remanescente judeu começando a dar cara para o mundo e falar, não, nós cremos no Deus vivo de Israel, nós cremos no seu Messias, e eles já vão identificar Jesus como Senhor e Messias deles aqui. A coisa aqui agora começa a ficar estranha.
essa animosidade começa a crescer, né? E paralelamente a isso, tão logo você tenha o surgimento do anticristo, começam os juízos de Deus. Na verdade, o anticristo é o primeiro selo aberto, tá? Ele é o primeiro selo que é aberto. Você tem a gente vai estudar isso em Apocalipse agora, a abertura dos 6 primeiros selos. O primeiro selo é o anticristo, e você tem a abertura desses selos, e no 7º selo você tem um unfold, né? O 7º selo, ele abre a segunda série de juízos, que são as trombetas, 7 trombetas, e você tem as trombetas, e depois você tem mais, na 7ª trombeta você tem a abertura, o unfold da última sequência de juízos, que são as 7 taças da ira de Deus. A coisa vai crescendo, ela vai ampliando, ela vai ganhando dimensão, quase que paralela, tá? Então você tem o início dos juízos ocorrendo aqui, as trombetas e as taças vão começar mais para o meio da tribulação, mas o start é aqui, tá? E vai durar todo o período tribulacional, intensificando-se à medida que o tempo vai passando. Só para você entender aqui, fazendo um mapa de como é que vai funcionar esse negócio aqui, tá? E a cada vez que eu leio isso, eu dou graças a Deus por saber, por crer, por acreditar na misericórdia de Deus, que a igreja não estará para ver isso aqui. Então, olha aqui. Primeiros selos, né? Tudo começa aqui, tá? Apocalipse 6. A gente vai ver isso nas pregações dessa série, dessa nova fase, da fase 2 de Apocalipse, no nosso culto aqui, tá? Aparição do anticristo é o primeiro selo. Guerra em escala mundial, segundo selo. Terceiro, fome em escala mundial. Quarto selo, morte de 1/4 da população da Terra. Não é pouca gente. Hoje nós estamos aqui em 8 bilhões? 8 bilhões, é isso? 1/4 disso é o quê? Gente, 2 bi de pessoas. Tudo bem, a igreja já não está mais aqui, dá um desconto. Mas ainda assim é muita gente. Então você tem aqui um quadro bastante tenebroso em pouco tempo. Tá? Então, 1/4 da população da Terra é morta nesse quarto selo. Aqui você tem a gente vai ver isso mais para frente, as orações imprecatórias dos santos mártires da tribulação é ouvida por Deus, eles pedem por revanche, para que Deus ministre juízo. Não revanche no sentido, vai lá e me vinga, Deus, dá uma porrada no cara lá porque ele merece. Não, mas no sentido, Senhor, vindique a tua justiça, vindique o teu nome. Essa é a vingança. Que as pessoas saibam, conheçam que existe um Deus Todo-Poderoso, que é o Senhor de toda a terra, e que essa obstinação rebelde que o mundo vive é absolutamente inadmissível. É o que está acontecendo aqui, porque a obstinação e a rebeldia, queridos, está crescendo aqui. À medida que os juízos vão se intensificando, eles se intensificam justamente para demonstrar, são um termômetro do tamanho da rebeldia da humanidade. O negócio aqui vai ser muito tenebroso, tá? 6º selo, terremoto gigantesco e distúrbios cósmicos. Estou falando rápido demais, me atrapalha, desculpe. Tá? Tudo isso aqui está lá, né? Eu não estou inventando isso aqui, tá? Isso aqui é um resumo do que está no texto bíblico, tá? E aí o 7º selo abre para 7 trombetas. E aí você tem lá, primeiro, olha só, vai ficando cada vez mais difícil. Tempestade de granizo destrói 1/3 da vegetação da Terra. Um meteoro, ali você tem, parece que é um astro, né, que vem e bate. Toda hora a gente ouve histórias agora. Tem um meteoro, descobriram um novo corpo celeste que está em rota de colisão, vai passar perto da Terra, aquela coisa toda. Sempre tem uma história desse tipo aqui. Mas a ideia de que algum agente cósmico, provavelmente, destruirá 1/3 da vida marinha, porque vai cair no mar. Impacto, explosão, eventualmente radiação, sabe-se lá o que vai trazer, o que esse agente cósmico vai trazer, que vai detonar uma série de efeitos colaterais no mar e vai matar 1/4 da vida marinha e também envenenar 1/3 na terceira trombeta, você tem talvez esse mesmo meteoro, esse mesmo agente cósmico ou outro, envenenando 1/3 da água potável do mundo. Contaminado. Radiação, não sei. Como efeito desse meteoro que
ou desses agentes cósmicos que caem, você sabe muito bem que qual é um dos efeitos colaterais desse tipo de evento. Você tem o quê? Levantamento, a suspensão de toda uma poeira que gera o pó da explosão, do impacto. Você tem uma suspensão gigantesca de massa, de terra, de partículas de sujeira, seja lá o que for, e a atmosfera ela fica o quê? Bloqueada, a luz solar não entra. Então você vai ter o quê? Uma diminuição da incidência de luz solar no planeta, ou pelo menos em parte dele, tá? O quinto é bastante perturbador, né? Hostes demoníacas atormentam os homens por 5 meses. Muito debatido o que vai acontecer aqui, o que será esse momento, mas o fato é que você vai ter uma atividade sobrenatural maligna muito intensificada e muito presente nesse momento aqui. E aqui é um daqueles momentos em que a turma vai querer morrer, vai pedir para morrer e não vai morrer. Então, para você ver o tamanho do desespero que atingirá a humanidade aqui, tá? Novamente, uma ação sobrenatural aqui, né? Um exército sobrenatural mata 1/3 da população da Terra. Qual é esse exército, de onde ele vem, como ele é formado, é uma outra questão aqui. Eu só estou dando aqui uma visão mais geral. E a 7ª trombeta abre para a última série de juízos, que são as 7 taças, né? Olha só, úlceras malignas contra os adoradores da besta, porque nesse momento a besta já assumiu que a sua pseudodivindade, exigindo adoração. Detalhe, a besta passará por um assassinato e ela vai ressuscitar. Tá? Está lá no Apocalipse, a gente pode ver isso mais para frente quando entrarmos na escatologia paulina, eu posso detalhar um pouquinho mais. Não vai ser uma ressurreição verídica, vai ser falsificada mesmo. Tá? O anticristo vai morrer, o homem, esse agente da iniquidade vai morrer, e ele vai ser tomado por Satanás, e o próprio Satanás vai tentar reinar na Terra. A coisa vai ser medonha. Tá? Então não é uma ressurreição verídica, mas para todos os efeitos, ele ressuscitou, ele é o Messias, olha aí o poder verdadeiro, poder midiático, aquela coisa toda, e aí sim a coisa vai ficar complicada. Esse é o marco da grande tribulação, tá? Não está marcado especificamente na nossa agenda de eventos, porque é um assunto específico aí relacionado ao anticristo, tá? Poluição total dos oceanos, a vida marinha destruída. Você está entendendo por que precisamos de novos céus, nova terra, no final das contas? Tudo bem que teremos um milênio, né, que vai restaurar tudo isso aqui, mas precisaremos de novos céus, nova terra no final. Poluição total da água potável do mundo, aumento do calor solar, trevas sobre o reino do anticristo, invasão da Palestina, e aqui é onde o bicho vai pegar, é onde a coisa vai terminar, porque é o momento em que todo mundo vai se voltar contra Israel, vai querer esmagar Israel, e se não fosse a intervenção final do Senhor Jesus metendo os pés ali no Vale das Oliveiras e quebrando o pau com todo mundo no Vale do Armagedon, Israel sucumbiria. Jesus volta na hora H, e na hora H ele livra Israel. Não vai haver batalha. Não vai haver batalha. Tá? Ali, simplesmente, tudo cessa. Ele fala, basta, chega, deu, acabou. Não vai ter batalha. Tá? E mega terremoto e Saraiva. Saraiva é granizo, né? Esse é o quadro, tá? Eu sei que são muitas informações, é difícil de organizar, mas só para você entender a ordem básica aqui das coisas. Evento 8. Invasão de Israel pela coalizão do norte. Então perceba, aqueles eventos todos, né, os juízos de Deus estão ocorrendo durante toda a tribulação. Começam devagar, uma coisa mais amena, não tão estranha, e aí a coisa vai ficando cada vez pior, tá bom? 8. Um pouquinho antes da aliança ser quebrada, haverá uma invasão de Israel por uma coalizão do norte. E essa coalizão do norte começa a ganhar cada vez mais cara nos nossos dias, tá? Se você lembrar das profecias relacionadas a Gog e Magog, que são invariavelmente ligadas à Rússia, tá?
você vai entender o que eu estou falando. Tá? Basicamente, você tem toda uma formação militar, ou toda uma coalizão militar que, por questões geopolíticas, quer invadir Israel. São movidos pelo inimigo, soberanamente Deus está conduzindo para esse momento, para tratar com Israel, sem dúvida alguma, não há dúvida sobre isso, mas esse movimento não deve nos estranhar à luz do que nós já conhecemos hoje. Vocês sabiam que quando Israel foi atacada, invadida no dia 7 de outubro de 2023, havia naquele momento uma série de conversas, uma série de acordos sendo feitos entre Israel e a Arábia Saudita para a construção de um gasoduto que seria uma alternativa mais viável de gás natural para a Europa do que o gás russo. Vocês sabiam disso? E do nada estoura uma guerra, né? De onde vocês acham que isso veio por quê? Só por questões étnicas? Tem questões espirituais envolvidas, sem dúvida alguma, mas sobretudo não, na cabeça de quem formulou isso aqui, e tem mão de Irã por trás dessa questão, tem China muito ali, daquela forma muito que lhe é peculiar, né? Muito nas sombras atuando, Rússia também, mas houve toda uma intervenção para que esse projeto com a Arábia Saudita fosse melado. A Europa pagou um preço alto por isso, tá? Porque depende do gás russo. Tá? Então, perceba que os desenhos geopolíticos de hoje já mostram, já dão alguma indicação para a gente, ok, tudo isso aqui faz muito sentido. E eu não sei se você viu a fotografia da coalizão oriental lá na China recentemente. Quem são os queridões que estão aparecendo na foto? Xi Jinping, Putin, a Índia saiu de fininho, né? A Índia saiu de fininho porque não sei se eu quero entrar nessa foto e tal, aquela coisa, mas basicamente Rússia, China, Coreia do Norte, Irã e uma representação brasileira lá que é de dar vergonha na cara, tá? Então, perceba, nós já estamos vendo essa articulação e entendam uma coisa. Quando vocês puderem, leiam um livro, Civilização, se não me engano, do Neil Ferguson. Neil Ferguson, acho que é Neil Ferguson o nome dele. E ele fala com todas as letras. Nós vivemos um ocaso na civilização ocidental. E há um recrudescimento da civilização oriental. E todos esses países, Irã, China e Rússia, têm pendores imperiais. Eles querem ressuscitar os seus impérios. Por enquanto, eles são amiguinhos, mas o desejo é que o meu império prevaleça. O desejo do Irã é resgatar, restaurar o Império Persa. Os chineses, por que a Rota da Seda? Porque eu quero ter a predominância no mundo. Eu quero ser o grande player do mundo. E a Rússia não fica atrás também. Hã? Eu acho que é Civilização, do Neil Ferguson, se não me engano. Acho que o nome está errado, o nome do autor. Neil Ferguson, eu creio. Livro interessantíssimo, tá bom? Muito bem, vamos em frente aqui. 9, aqui é o chaveamento da tribulação, que sai da situação de fervura para uma situação de fervura elevada ao cubo. Tá? Não é que estava bom antes, está ruim, mas vai ficar muito pior, porque nesse momento aqui, Israel rompe o tratado de paz. Ele fala, opa, não, por quê? O anticristo vai exigir adoração onde? Onde? Em que lugar? No templo. Ou seja, a adoração é para mim. É por isso que Antíoco Epifânio, aquele trastezinho, aquela manga chupando o cão, da qual nós falamos na aula passada, é um tipo do anticristo. Lembra o que ele fez? Tá? É um Seleucida, tá? Descendente da dinastia Seleucida, que uma das 4 dinastias que sucedeu Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Ele invade Jerusalém, ele invade Israel, e o que ele faz? Ele instala um altar para Zeus dentro do templo e sacrifica o que no templo? No altar? Um porco. E um porco é um animal imundo para o judeu. A profanação. Então ele é um tipo do anticristo.
O anticristo final, ele vai fazer algo da mesma dimensão. Ele será tão ofensivo quanto, mas de uma maneira ainda mais elaborada e mais sanguinária, até eu diria. Tá bom? Então, nesse momento, há um rompimento de... E aí a coisa começa a ferver forte naquele contexto ali. Tá? Item 10. Martírio de muitos cristãos e israelitas que se recusarem a adorar o ditador mundial e receber sua marca. Mas espera aí, André, os cristãos não foram arrebatados aqui? Sim, mas vai ter gente se convertendo aqui, gente. Vai ter gente se convertendo. Gente que era incrédulo até a volta de Jesus e que aqui se arrependeu, aceitou Jesus, reconheceu que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus encarnado, que morreu pelos nossos pecados, creram nele e agora estão vivendo com a espada cada vez mais perto do pescoço. Ok? Então, muita gente vai ser martirizada aqui, muita gente vai ser perseguida e vai acabar sendo morta, tá bom? Por isso que nós precisamos orar por Israel, também, tá? Sobretudo pelo que virá, não só pelo que está acontecendo hoje. Tá? Ou por Jerusalém, na verdade, né? Oração por Jerusalém. Juízos cataclísmicos enviados sobre a terra, aqui, os juízos das trombetas e taças, eles começam a pegar fogo aqui. Tá, aqui você tem os selos, né? Aí no 7º selo você tem a abertura. É a partir daqui que a coisa começa a ficar bastante complicada. 12. Última Guerra Mundial, campanha do Armagedon, tá? É quando Israel, mencionei agora há pouco, quando Israel vai ser cercado ali. Se você conhece, alguém já esteve em Israel e conhece o Vale do Armagedon? Rodrigo, qual é as características daquele landscape? Você não queria falar? Tudo bem. Napoleão disse, falou, aqui é o cenário da maior de todas as batalhas, aqui é o lugar ideal para uma batalha. Napoleão falou isso. Falou, aqui, dá um fight legal. Ele não está preocupado com a revelação bíblica. Ele falou, ele como estrategista, como general, como homem de guerra, ele disse, rapaz, esse lugar é o melhor campo de guerra para um soldado, se ele for um bom estrategista. É lá que a coisa vai acontecer. É um lugar enorme, né? É um vale mesmo, ele tem encostas altas e ele tem um vale embaixo, ele é bastante extenso. Hoje ali você tem muito cultivo, né? São terras agrícolas ali. É um lugar muito interessante. E eu conheço não pessoalmente, mas de ler um livro dele, um judeu messiânico que mora numa das encostas do Vale do Armagedon, e ele falou, olha, eu vou deixar minha chave lá caso você queira assistir o espetáculo pessoalmente, em loco, né? Se você estiver aqui, eu não estarei, eu estarei com Jesus no céu junto com a igreja, né? Porque um judeu convertido antes da volta de Jesus é a igreja, certo? Vai para o céu junto com a gente, tá? Não vai ficar fazendo ponto aqui, hora extra, o que seja, tá bom? Muito bem, na sequência, não só na sequência, mas ali, né, você tem coisas concomitantes acontecendo aqui. Você tem a volta de Jesus, a volta visível de Jesus com a igreja para julgar o mundo. A ideia aqui que você tem Jesus batendo os pés aqui, interrompendo esse ataque contra Israel, encerrando esse tempo da tribulação. Nesse momento aqui você tem a fase 2 da primeira ressurreição acontecendo. Quem é que vai ressuscitar aqui? Os santos do Antigo Testamento e toda essa turma que morreu na tribulação. A turma que foi com Jesus para o céu aqui no arrebatamento está aqui. Então aqui é atribuído, alguns dizem que não, todos os santos de todas as eras ressuscitarão aqui. É uma possibilidade. Outros dizem que só os santos do Novo Testamento, da igreja, ressuscitarão aqui. E aqui, por conta desse trato com Israel, você tem tanto os santos do Antigo Testamento, quanto a turma que morreu na tribulação, crendo em Jesus, sendo ressuscitada aqui. E é aqui que Jesus vai separar bodes de ovelhas. É aí que vai ter separação. Tá? Muito bem, eu acho que eu vou conseguir. Não, eu acho que eu não vou conseguir. Deixa eu tentar só dar esse finalzinho aqui que antecede o milênio e a gente para por aqui. Aqui o anticristo e o falso profeta são derrotados e o inferno será inaugurado, gente. O inferno será inaugurado com o anticristo e o falso profeta.
Satanás ainda não foi lançado no inferno. Ele vai ser aprisionado, mas ele não foi lançado. Ele vai ser lançado no inferno lá no final do milênio. Porque vai ter, acredite se quiser, os homens tentarão se levantar contra o Senhor Jesus aqui no final do milênio. A gente vai falar sobre isso mais para frente, tá bom? Então você tem aqui a derrota do anticristo, a derrota do falso profeta, eles serão lançados no lago de fogo, e aqui Satanás é aprisionado por 1000 anos, e Jesus falou, ok, vamos organizar a casa aqui, para continuar por mais um período, e mostrar para o homem o quão indesculpável o homem é pelos seus pecados, tá? E 15, nós temos o julgamento dos sobreviventes da tribulação, judeus e gentios. Aquilo que eu falei, bodes e ovelhas serão julgados aqui. Aqui a turma, toda essa turma aqui é ou ressurreição, os que estiverem vivos. Aqui ou é ressurreição e vida com Jesus, ou é, meu amigo, já era para você, tá? Quem entrará no milênio? Os cristãos, os judeus messiânicos vivos por ocasião da volta de Jesus. É essa turma que vai povoar a terra no milênio. Vai ter uma massa ali de gente. Não vai ser muito grande, talvez, porque a gente não sabe quantos sobreviverão. É essa turma que vai entrar no milênio e vai repovoar a terra. E ao final do milênio, acredite se quiser, vai ter gente se levantando contra Jesus e aí a história vai acabar. A história tal como nós a conhecemos, por assim dizer, acaba com o julgamento do trono branco. Eu já antecipei tudo que eu vou falar aqui, vou dar uma repassada rapidinho no próximo domingo. Muita coisa, né? Mas vocês vão ter vocês têm esses slides, a sequência toda, e vocês podem se aprofundar nesses temas com os textos bíblicos. Hã? Não, vocês receberão, o Sandro vai providenciar, tá? A gente está dando por aula, né? A gente vai mandar, então vocês terão. Gente, agora, deixa eu falar para vocês que muito mais do que você se apegar a um sistema, porque isso aqui é sistematização teológica do que o texto bíblico fala. Então, como eu disse para vocês, eu tenho um viés aqui. O meu viés é um viés pré-milenista, pré-tribulacionista. Pode ser que a coisa não aconteça dessa forma? Pode ser que não. Pode ser que aconteça de outra forma. Eu tenho cada vez mais convicção de que é assim que vai ser. O que a palavra de Deus deixa muito claro para a gente é que o Senhor Jesus volta e vai julgar a terra, ponto. Assim, e a questão é, ele vai separar bodes de ovelhas, ponto. Essa é a questão. E ele vai punir todo o mal, essa é a questão. Mas eu preciso, de alguma forma, tratar com todos esses textos, porque eles estão dando informações. Então é por isso que você precisa ler Daniel, entender mais Daniel, as profecias de Daniel, Ezequiel, também é um livro que você precisa ler. Ele é um pouco difícil, é meio complicado, mas a gente precisa passar por esses textos proféticos, tá? Apocalipse sim, mas sempre que você for ler Apocalipse, você tem que ter o amparo das Escrituras como um todo, conhecer as Escrituras. É por isso que a gente vai ver escatologia paulina na sequência. Porque quando você olha os enfoques que Paulo deu para todo o movimento escatológico, para todas as profecias, para tudo que vem pela frente, a ênfase dele é muito bonita. Ele está visando, ele deseja trazer amparo para a igreja, trazer consolo para a igreja e encorajar a igreja a viver uma vida que testemunha Cristo e tem esperança nele. Muito mais do que sistematizar. Todo esse conhecimento, ainda que você decore toda essa tabela periódica aqui da escatologia, por assim dizer, se você não tiver piedade, não serve para nada. É um conhecimento inútil. Na verdade, pode até ser pior. Porque conhecimento teológico sem piedade costuma dar ruim, dá muito ruim.